Nesta quarta-feira, a Lei 12.651 de 2012, mais conhecida como Código Florestal, completa 10 anos. A legislação que trata da proteção da vegetação nativa dos biomas brasileiros é considerada uma das mais modernas e rigorosas do mundo, mas sua implementação ainda segue a passos lentos. A repórter Paloma Santos conversou com autoridades e especialistas sobre o assunto em Brasília. Depois de aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, o Código Florestal foi sancionado em 25 de maio de 2012 pela então presidente Dilma Rousseff. Em meio a avanços e obstáculos, a data serve de reflexão sobre os rumos que a proteção ao meio ambiente e a produção sustentável têm tomado no Brasil. É uma legislação que trouxe uma relevância extremamente destacada e trouxe também segurança jurídica para a atividade produtiva e também vem promovendo grandes avanços para o setor agropecuário brasileiro, para a sustentabilidade ambiental e, sem dúvida alguma, é uma construção legislativa que conseguiu conciliar e ser um equilíbrio entre a produção de alimentos e a sustentabilidade ambiental. O produtor de grãos Ademar Sagai, de Paracatu, Minas Gerais, defende a legislação. Na sua propriedade de 500 hectares, a área preservada é de 30%, como determina a lei em áreas no bioma cerrado. Na avaliação dele, o Brasil é um exemplo para o mundo. O Código Florestal é muito importante, nós seguimos a risca, é dever de todo produtor, porque isso é interessante para nós, a gente não desequilibrar o meio ambiente, né? É rígido, mas é para o nosso próprio bem. Basicamente, o Código Florestal foi estruturado em 5 etapas: inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, análise e validação do CAR, regularização por meio do Programa de Regularização Ambiental, o PRA, implementação do PRA, execução e monitoramento dos projetos de regularização das áreas de proteção permanente, as APPs, e reserva legal. O grande objetivo é proteger a vegetação nativa por meio da identificação e da recuperação das áreas desmatadas dentro de propriedades privadas. Uma década depois, o Brasil teve mais avanços na primeira etapa, a de cadastro. Segundo o Ministério da Agricultura, até o momento, já foram declaradas 6,5 milhões de propriedades rurais, o que representaria, segundo estudos, cerca de 90% do total de imóveis. Já a segunda etapa, de validação dos dados do CAR, segue mais lentamente. Segundo o ex-ministro Aldo Rebelo, que foi o relator do Código na Câmara dos Deputados, o cadastro avançou por todo o país. Porém, em outros, especialmente no Nordeste, em regiões mais pobres, os proprietários sequer possuem computador em casa, o que torna o processo mais devagar. O que o governo precisava fazer era um trabalho de extensão rural, fazer convênios entre os estados, os municípios, os sindicatos rurais, para alcançar esses proprietários com baixos recursos tecnológicos e de informação, para ajudá-los a fazer o cadastro, ajudá-los a se cadastrar e depois ajudá-los também a entrar no programa de regularização ambiental. Só que o governo não consegue fazer isso. Outro fator que dificulta a implementação, de acordo com Aldo Rebelo, é a falta de estrutura dos órgãos ambientais para fazer a análise dos cadastros e a inclusão das propriedades no PRA. Ou seja, é uma deficiência do governo. A Receita Federal processa rapidamente, recebe milhões de declarações de renda e, em pouco tempo, já devolve dizendo quem é devedor, quem precisa ficar quites com a Receita, senão é multado. No caso do Cadastro Ambiental Rural, o Programa de Regularização Ambiental não avança porque os governos não dispõem dos meios para analisar cada propriedade e concluir se ela está ou não de acordo com a lei. Mas isso, com o tempo, vai ser corrigido. Ontem, durante uma coletiva de imprensa em Brasília, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que o código deve ser implementado na forma como foi criado. Eu acho que o governo federal apoia que seja implementado o Código Florestal, porque ele é um exemplo
para o mundo. De acordo com a diretora de Regularização Ambiental do Ministério da Agricultura, Jaine Cubas, para dar mais celeridade ao processo de implementação do Código Florestal, uma das ações realizadas pelo MAPA foi a recente criação do programa Regulariza Agro. Por meio da iniciativa, especialistas e representantes de diversas instituições irão discutir estratégias para solucionar, técnica e juridicamente, os principais problemas para a aplicação efetiva do Código. É um grupo bem robusto para que a gente possa buscar alternativas para cada vez mais a gente melhorar o nosso sistema e melhorar a condição dos proprietários, né, se regularizarem ambientalmente, e que os estados possam também fazer o papel deles na análise, né, na comunicação com o produtor rural. A diretora destacou ainda que a expectativa do Ministério é concluir a análise em um prazo inferior ao de cadastro dos imóveis rurais. Que a gente possa, daqui a alguns anos, a gente avançar tecnicamente nessas propostas de regularização ambiental, verificar, visualizar, né, essas propostas lá no campo, a recuperação de fato acontecendo.